Shariputra e Maudgaliayana, a companhia dos discípulos. Além do rei Bimbisara, foram convertidos em Magadha muitos outros discípulos e crentes importantes, que mais tarde exerceriam influência decisiva na ordem budista. Os mais notáveis entre eles foram Shariputra, Maudgaliayana e Mahakashyapa, 3 dos 10 grandes discípulos, todos eles convertidos ao tempo em que Shakyamuni pregava a lei em Magadha. Estudemos em primeiro lugar a história de Shariputra e Maudgaliayana. Nascidos em família brahmanes em Magadha, eram amigos íntimos desde a infância e possuíam larga reputação com jovens de grande talento e ardentes estudiosos da tradição bramânica. Tornando-se insatisfeitos com seus estudos bramânicos formais e alimentando a esperança de encontrar uma verdade mais alta, começaram a buscar um mestre. Nessa altura, ouviram falar em Sanjaya Velatiputta, um dos 6 preceptores não budistas ativos em Magadha. Sanjaya, vale recordar, era conhecido pelo seu niilismo e ceticismo, questionando ou até mesmo rejeitando categoricamente muitos dos princípios fundamentais do brahmanismo. Shariputra e Maudgaliayana reuniram-se ao grupo de cerca de 250 discípulos que estudavam com ele e, como rivais amigáveis, aplicaram-se diligentemente à tarefa de lhe absorver os ensinamentos. Em pouco tempo tornaram-se os principais discípulos de Sanjaya, dizendo-se que ele chegou mesmo a considerá-los como seus sucessores. Com o passar do tempo, porém, eles começaram a sentir insatisfação com a filosofia nihilista e cética do mestre, e passaram a procurar aqui e ali uma verdade mais positiva e convincente. Por essa ocasião, trocaram a promessa de que aquele que descobrisse primeiro tal verdade não deixaria de comunicá-la ao outro. Acabou sendo Shariputra o contemplado com a boa sorte. Na busca ardente de uma forma mais alta de verdade, Shariputra entrou em contato com o budismo, embora não tenha sido, a princípio, através de encontro pessoal com Shakyamuni. Conheceu inicialmente Assaji, um discípulo do mestre que na ocasião esmolava em Rajagaha. Assaji teria sido um dos 5 bhikkhus ou ascetas a quem Shakyamuni pregou seu primeiro sermão. Escrituras antigas dizem que Shariputra ficou tão impressionado com o semblante nobre de Assaji e com seu ar de autocontrole, que lhe perguntou quem era seu mestre e que doutrina ele ensinava. O encontro ocorreu nos arredores de Rajagaha, onde Assaji parara para descansar de suas atividades de mendigo, e a resposta que lhe deu a Shariputra teve uma importância especial. Respondeu que seu mestre
era Shakyamuni, mas acrescentou modestamente que, desde que só recentemente ingressara na ordem budista, não tinha condições de fazer uma exposição adequada das doutrinas do mestre. Shariputra respondeu que mesmo uma explicação superficial seria suficiente e mais uma vez implorou a Asadi que lhe dissesse algo sobre as ideias de seu mestre. Asadi acedeu e citou a parte da lei que compreendia as seguintes palavras: todas as coisas se originam de uma causa. O Tathagata tem explicado a causa e também como as coisas deixam de ser. Todas as coisas se originam de uma causa. O Tathagata tem explicado a causa e também como as coisas deixam de ser. O que Asadi transmitia nessas palavras, claro, era o sentido do primeiro sermão de Shakyamuni. A lei de causa e efeito, de originação e cessação. Todas as coisas se originam de uma causa. O Tathagata tem explicado a causa e também como as coisas deixam de ser. Então, era o sentido do primeiro sermão de Shakyamuni. A lei de causa e efeito, de originação e cessação. Mas o que impressiona no incidente é a extrema honestidade e integridade reveladas na atitude de Asadi. Um homem de menor estatura teria certamente tentado expor a lei ao indagador, mesmo que fosse insuficiente sua apreensão dela. Asadi, porém, declinou de discorrer sobre o assunto por reverência aos ensinamentos do Buda e por receio do que pudesse, de alguma maneira, transmitir deles uma impressão errônea ou que induzisse ao erro. Afinal de contas, a lei não é algo que possa ser imediatamente aprendido logo que o indivíduo ingressa na ordem monástica ou se torna membro de uma comunidade budista. Conforme indica o episódio, o indivíduo precisa passar muito tempo em estudo e disciplina antes de poder dominá-la integralmente. O segundo ponto a ser notado nesse episódio é o fato de que Shariputra, sábio e perceptivo como era, foi atraído para Asadi não pela eloquência ou poder de intelecto por ele demonstrado, mas por alguma indicação de santidade e profunda fé religiosa que era visível em toda a sua atitude e postura, e que lhe chamou a atenção. Isso, acredito, diz-nos algo sobre a atitude correta a ser adotada por aqueles que estão tentando propagar a lei. Asadi, embora apenas um noviço, parece ter tido correta apreensão da teoria da causação, a lei da originação e cessação. E se pode dizer que uma clara compreensão das mesmas e da verdade da vida constituem os pilares da filosofia budista. Ouvindo a exposição de Asadi sobre a lei da originação e cessação, Shariputra teria imediatamente compreendido a grandeza da doutrina de Shakyamuni e se dado conta de que ali finalmente se encontrava a verdade que estivera procurando. Shariputra, conforme vimos, era um jovem de aguda inteligência e insight filosófico e aparentemente já tivera algum vislumbre da grandeza da lei quando conheceu Asadi. Escutando a curta explicação, sua mente se abriu e ele alcançou certo tipo de compreensão. Na linguagem técnica do budismo e conforme demonstrado por fatos posteriores, ele pertencia à categoria de Sharavaka, ou pessoa capaz de obter a iluminação
simplesmente escutando uma exposição dos princípios da lei. Não é de espantar que entre os principais discípulos de Shakyamuni, ele viesse a ser conhecido como o primeiro em sabedoria. Após o encontro com Asadi e cumprindo a promessa feita ao amigo, relatou a Maudgayana tudo o que acontecera. Este igualmente conseguiu perceber a grandeza da lei e, juntamente com Shariputra, resolveram tornar-se seguidores de Shakyamuni. Mas como principais discípulos de Sanjaya, havia-lhes o mestre confiado a supervisão de seus 250 estudantes, e daí tornar-se necessário que com eles discutissem a importante decisão. Quando fizeram, diz a lenda, todos os 250 pediram para, juntamente com eles, se tornarem seguidores do Buda. Sanjaya, informado do que estava acontecendo, fez tudo o que podia para dissuadir os dois jovens e bloquear a deserção, mas eles permaneceram firmes, o que também aconteceu com os 250 estudantes. Assim, de um único golpe, Sanjaya foi privado de todos seus adeptos e uma seita inteira, com exceção de seu fundador, passou-se para a fé budista. Esse fato teve importância tremenda, pois implicou o colapso de toda uma escola que merecia grande respeito no mundo intelectual da época. Assinalou a emergência de uma nova escola de pensamento que iria tomar seu lugar, ao lado dos 6 preceptores não budistas, e abrir os olhos do povo para o advento de uma nova e poderosa filosofia religiosa que não poderia ser ignorada. Estudiosos da história budista atribuem grande importância à conversão de Shariputra e Maudgayana. Do ponto de vista da história intelectual, ela demonstra que o budismo podia refutar as tendências céticas e nihilistas do pensamento da época e ganhar aceitação entre o povo. O budismo é muitas vezes erroneamente confundido com uma religião de resignação ou mesmo de negação nihilista. Embora a conversão de Shariputra e outros adeptos de Sanjaya demonstre que não era, de modo algum, assim considerada pelos homens naquela época. É importante lembrar, por conseguinte, que foi o desencanto com o ceticismo de Sanjaya que levou Shariputra e Maudgayana a levarem sua busca a outras paragens e, no fim, abraçarem o budismo. A conversão de ambos revestiu-se também de grande significação em virtude do papel de destaque que mais tarde desempenharam no desenvolvimento e na sistematização da base teórica da ordem budista. Shakyamuni tinha-os em alta conta, e não foram poucas as provas das notáveis contribuições que deram para o crescimento da nova religião. Segundo algumas lendas, quando Shariputra e Maudgayana chegaram com seus 250 estudantes a fim de pedirem que fossem aceitos na fé, Shakyamuni prognosticou que os dois se tornariam seus principais discípulos. Intuitivamente, ao que parece, ele lhe sentiu as qualidades notáveis e, na verdade, alimentou expectativas tão grandes a respeito de ambos que outros discípulos se sentiram enciumados. No tocante à questão da refutação budista do nihilismo, vale relembrar a pequena história que descreve como Shariputra adquiriu o olho do Dharma. Isto é, a iluminação do Shravaka. Segundo o relato, isso ocorreu enquanto Shariputra escutava Shakyamuni discutir o ceticismo com um de seus colegas brahmanes. O brahmane, sendo um cético, argumentava que desde que toda a verdade é essencialmente relativa, não pode absolutamente haver uma verdade objetiva, e que todo pensamento e filosofia são
puramente subjetivos. Shakyamuni respondeu que essa opinião era em si contraditória, porque ao manter que toda verdade é subjetiva ou relativa, o indivíduo já está postulando alguma base ou padrão de julgamento absoluto. Dessa maneira clara e irresistível, Shakyamuni não só refutou as afirmações dos céticos em tanta voga no tempo, mas deu também uma pista importante do enfoque e do ponto de vista fundamental do budismo no tocante a essas questões. Shariputra, que ouvia a discussão como espectador, nesse momento obteve a iluminação, e o cético Brahmani, como era de se esperar, foi convertido. Quando surge um novo sistema de pensamento, é natural que seu proponente não só exponha suas próprias ideias, mas tente também refutar a de seus rivais, entre as doutrinas mais antigas ou mais populares da época. E para isso exatamente o que Shakyamuni fazia. E era isso exatamente o que Shakyamuni fazia. Que ele participou de uma autêntica guerra de ideias é comprovado pelo fato de que muitos de seus conversos, tais como os irmãos Kashyapa, Shariputra e Maudgaliana, figuravam entre os mais notáveis intelectuais do dia. Mas não era de se esperar que ele escapasse do contra-ataque de seus adversários. Citando o fato de que brahmanes influentes e jovens promissores de Rajagaha e outras cidades estavam sendo convertidos em números crescentes ao budismo, eles acusaram Shakyamuni de privar os pais dos filhos e as esposas de seus maridos e de ocasionar a destruição da família. Todos os jovens de boas famílias em Magadha entraram na ordem budista, exclamaram alarmados e perguntaram qual seria o objetivo seguinte de Shakyamuni, uma vez que ele já conseguira atrair os discípulos do grande Sanjaya. Sem dúvida alguma, a rapidez com que o budismo se propagava em Magadha ocasionou certo volume de autêntico alarme entre as pessoas comuns, especialmente entre os intimamente aliados às religiões mais antigas, que o viam como uma ameaça aos costumes convencionais da sociedade e mesmo à instituição da família. Dispensa dizer que o budismo não constitui nenhuma ameaça sincera à sociedade. Prega, na verdade, uma reforma espiritual básica, mas ao mesmo tempo visa, através dessa reforma, a construção de uma sociedade melhor e de uma solidariedade familiar mais duradoura. Mas para muitas pessoas do seu tempo que se contentavam em julgar meramente pelas aparências, o recrutamento de discípulos aparentemente implicava grave ameaça à família e às instituições, e ele, em consequência, foi muito atacado e caluniado por esse motivo. Mas para muitas pessoas de seu tempo, que se contentavam em julgar meramente pelas aparências, o recrutamento de discípulos aparentemente implicava grave ameaça à família e às instituições. Grave ameaça à família e às instituições. E ele, em consequência, foi muito atacado e caluniado por esse motivo. Sabe-se que ele ignorou essas críticas e que lhes deu pouca atenção, considerando-as fenômeno temporário. Exatamente como prognosticara, as acusações contra o budismo finalmente cessaram e ele veio a ser venerado como líder religioso realmente grande. Esse processo, porém, levaria muitos anos. A autêntica lei está sempre sujeita a certo volume de oposição cega e de calúnias. Ao pregá-la, ele foi muito glorificado e reverenciado durante sua vida como o verdadeiramente desperto, mas igualmente criticado e atacado por muitos. As suas chamadas 9 grandes tribulações, sobre as quais teremos mais a dizer adiante, foram causadas, mesmo que indiretamente, pela inimizade e ciúme
daqueles que o criticavam. Durante seus 45 anos ou mais de ministério, ele foi com frequência mal interpretado e tratado com preconceito. A despeito desses obstáculos e incompreensões, contudo, persistiu em seus esforços e, no fim, conseguiu elevar o budismo ao nível de religião universal.